E você, já teve falsas amizades? Então, esse vídeo eu vou falar sobre isso, sobre falsas amizades e para você fechar os acessos. Feche os acessos que a sua vida vai andar perfeitamente, tá? Não abre mais brecha, não abre mais acesso a você. A amizade falsa a gente percebe assim. Observe aí no vídeo aí, ouve tudo, analise se já aconteceu com você isso e depois que você fizer isso, que eu vou falar no vídeo, aí sim, depois você vem me falar comigo se é verdade ou não. O que aconteceu na sua vida. Some por 6 meses ou 1 ano. Vamos ver. Ou melhor, pare de mandar mensagem. Pare de responder coraçãozinho, mandar coraçãozinho. Entendeu? Vamos ver se esses seus amigos vão vir até você. Analisa o vídeo aí. Por que eu estou resolvendo falar isso? É uma parte muito importante, porque a gente tem decepções porque a gente pegou praticamente com as nossas próprias mãos. É interessante que eu creio que um amigo, ele tá com você para todos os momentos. Como eu citei, né? Há amigos mais chegados do que irmão. Isso é fato, eu até acredito nisso. Só que já tive tantas decepções que eu não consigo mais acreditar em amizade, entendeu? Eu não consigo. Eu acho as pessoas falsas demais, porque minha vida toda foi confiar em pessoas. Eu tinha uma pessoa que eu falava com ela e a pessoa só ficava assim, uhum. E eu achava que aquilo dali, a pessoa é dela, é normal, a pessoa, né? Eu chegava, contava a minha história, a minha vida, contava tudo, as minhas desgraças, as minhas conquistas, tudo que podia imaginar. Ai, meu cabelinho pro alto aqui. E, gente, abaixa o cabelo. Abaixou. Aí eu ficava falando e a pessoa não respondia. Aí volto a dizer pra você, como é que eu era tão burra, que a minha filha falou, mãe, você já reparou que a pessoa só fica assim, parece sei lá, o que é, não sei se é algum, tem um animal que faz isso, sei lá. Então, eu não percebia. Depois que minha filha começou a me alertar, eu comecei a perceber. Eu chegava lá toda feliz, toda não sei o que, contando, e a pessoa, Aí eu falei, gente, ai caraca. É engraçado que parecia que a pessoa, eu estava no psicólogo, né? Mas nem no psicólogo, se eu estiver pagando, acho que o psicólogo fala alguma coisa, né? No final de tudo, quando eu falava tudo, aí a pessoa falava alguma coisinha ali, já estava na hora de ir embora, eu vim embora. Falei, que raio de amizade é essa? Que só fica E eu era muito burra pra isso, cara. Aí a outra vinha, aí vinha na minha casa, frequentava a minha casa, comia tudo que podia imaginar, tudo que dava comia, né? Mas quando eu ia na casa dela, não oferecia, não comia nada. Mas você fala, Sheila, é interesse? Não, não é interesse, gente. É saber o seguinte, quando você recebe alguém na minha casa, eu aprendi assim. Quando eu recebo alguém na minha casa, até ensino minhas filhas, você tem que receber bem, é o melhor talher, é o melhor prato, é o melhor tudo. Se puder, a melhor comida, sempre, porque a gente está servindo as pessoas. Só que eu nunca, as pessoas foram assim comigo. E eu achava assim, gente, de repente é porque a pessoa não tem, né? De repente a pessoa não tem para comer, né? De repente é uma dificuldade hoje, né? Só que eu não tô falando aqui sobre questão de você chegar na casa e comer, não é isso, gente. Não interprete dessa forma. Eu quero que vocês entendam o que é uma amizade. Uma amizade, se você estiver comendo um arroz, um feijão, um ovo, ou um arroz, feijão contra filé, é a mesma coisa. Um amigo não muda, um amigo é a mesma coisa. Só que essa pessoa vinha na minha casa, comia tudo, sabe? Eu ainda dava, fazia tudo. E toda vez que eu chegava na casa dela, eu não tinha nada pra me comer. Nada pra me comer. E você, gente, não é possível que eu vou na casa todo dia e não tem nada pra comer? Aí eu comecei, como que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber porque minha filha falou assim, eu não quero mais ir lá. Eu falei, por que você não quer ir lá? Eu fico do lado de fora, outra. Eu fico lá fora, não me dá atenção, eu fico com fome. Se nunca a pessoa vem na minha casa, come tudo. Aí eu comecei a ir sozinha pra às vezes minha filha não ir, porque eu gostava muito dessa amizade. Mas a verdade, eu falo assim, a mentira, ela vem com a verdade, tá? Não existe só a mentira. A mentira bem contada vira a verdade. Não, não é. A mentira, ela vem atrás da verdade. Por exemplo, a pessoa parecia que não tinha nada, né? Mas eu via nos status as pessoas saindo, comprando roupa boa, sabe?
os filhos tudo bem arrumado, ela arrumada e nunca tinha dinheiro. Falei, pô, nunca tem dinheiro, mas quando eu vou não tem uma coisa gostosa pra me comer e só vejo status. Aí eu comecei a observar. Então, são tantas coisas que já aconteceu. Ó, teve uma que eu fiz amizade que veio me pedir o dinheiro pra pagar o aluguel. Eu tô esperando o dinheiro até hoje. O dinheiro até hoje. Foi até embora. A pessoa se mudou. E como que eu fiquei sabendo que se mudou? Eu fui lá na casa dela ver a amiga. Quando eu cheguei lá, chamei no portão, o portão tava fechado. Lá, acho que não tá em casa. Aí a vizinha falou, não, a fulana se mudou ontem de ontem. Eu, oi? A pessoa foi embora. E esse aluguel é de uma amiga minha que eu arrumei pra ela sair de um lugar pra ir pra lá. Ou seja, ela foi embora, me deu calote, ficou devendo quase 3 contas de luz e meteu o pé. E eu não fiquei sabendo, eu era amiga. Então, gente, eu era muito burra. Minha filha fala que eu era muito burra, muito inocente. Eu não sei o que acontecia comigo. Eu queria ajudar todo mundo, ajudava com o maior carinho, o maior amor, mas, gente, hoje em dia não dá, você não consigo acreditar. Isso é só um... Tem mais. Se eu contar mais as amigas que eu já ajudei. Então, a outra não, a outra é assim, fala assim, vem na minha casa também, comia, aí eu ia na casa dela, tudo era controlado. Aí teve um dia que eu cheguei e tava limpando, eu e minha filha, a gente ficou do lado de fora que não podia entrar porque eu tava limpando. Aí eu falo, não, tudo bem, né, tá limpando, a gente não vai sujar a casa, claro que a gente não vai sujar, ó, porque sou, né, também sou mais educada, né, tenho um filho pequeno, mas minhas filhas pequenas assim, não é bebezinha não, já é grandezinha, a minha tem 8, agora a outra tem 13, mas na época elas tinham, uma tinha 12, a outra tinha 9, né, tinha 7, tipo assim, 6 para 7 anos. Aí, e eu ficava do lado de fora. Aí eu falei assim, vamos limpar o pé, mas você pra entrar, você tem que limpar o pé, né, gente, deixar o chinelo e tal. Só que mesmo assim, a gente não servia pra entrar. Não servia pra sentar no sofá. Aí eu comecei a ver, sabe o quê? O Instagram. O Instagram mostra tudo, o Instagram. Eu nunca comi uma comida boa na casa dessa pessoa, mas a pessoa vinha comer aqui no meu banquete. Aí eu vi ela no restaurante, com outros amigos, viajando. E eu que abri a porta da minha casa, tratava super bem. Eu nunca comi uma comida boa na casa delas. De ninguém. Eu nunca comi comida boa. Minhas filhas nunca trataram bem as minhas filhas o suficiente que eu via. Depois eu pensava, gente, realmente minhas filhas percebeu. Ou seja, Deus fez eu perceber, mas quem me alertou mais foi as minhas filhas. Entendeu? Depois que minhas filhas nasceu, que eu percebi. Então, até então, eu achava que todo esse mundo aí era amizade. Mas na verdade não, era sugador. São pessoas negativa. E depois tem que ouvir assim, fulano é minha amiga, fulano é meu amigo. Eu falei, gente, mas eu ajudei a fazer tudo para as pessoas. Ou seja, não é que eu ajudava por interesse, eu ajudava porque eu sempre fui assim de ajudar as pessoas. Só que as pessoas se aproximam da gente, o que a gente tem para oferecer. Quando você já não acabou a barganha, abriu a tua visão, você fica já neutra, sai desse ritmo falsidade, as pessoas, elas te julgam. Aí fala o quê? Eu vou deixar para o próximo vídeo a parte 3, tá? Se quer ser parte 2, eu vou te explicar o que aconteceu. Por que a minha mudança. Então, por que resolvi gravar em relação a isso? Minha filha falou no coraçãozinho pra mim. Porque, como minha filha diz... Olha lá, minha filha. Tá bonitinho, coração? Tá, bonitinho, coraçãozinho. Ela fala que sou muito boba, muito inocente com as pessoas. E assim, eu vou ser sincera pra você. Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a perceber algumas coisas. Por exemplo, as pessoas me olhavam com outro olhar. E elas me chamavam de mentira. Falavam assim, você tá toda mentira com esse curso. E eram os meus amigos que andavam comigo, tá? Então, assim, eu vi aquilo daí e falei, poxa, eu já sou... Gente, eu não sou tão novinha. E eu demorei pra fazer uma faculdade, assim, demorei assim, a ficar mesmo, conseguir esse curso com muita dificuldade. E a nossa... Eles sabem, né, gente? Eu vou falar a minha idade aqui, mas a gente não tem 18 aninhos, 20 aninhos. Então, até pra você estudar é mais difícil, sabe? E assim, a gente é mãe, sou casada, tenho filha, aí leva a filha pro colégio, volta pra casa, aquela luta pra lá e pra cá, e trabalhando, estágio. Agora não, como estou mais trabalhando, porque não tinha como, eu ficava sugada a energia também, eu ficava muito cansada. E assim, você tá estudando, você tá tentando melhorar de vida, e a pessoa virar e falar assim, só fala nisso daí, né? Mas eu não só falava nisso, você entendeu? Eu falava outros assuntos, só que quando as pessoas viam, eu tava indo pra faculdade, voltando, com material na mão,
A pessoa, e aí? Perguntava, uns perguntavam, e aí, faculdade? Eu falava, tá, e contava tudo. Gente, vou ser sincera pra você, eu contava, assim, encontrava na rua. Eu já chegava, já saí da situação passando mal, eu não entendia porque eu tava passando mal. Aí quando eu chegava em casa, passava mais mal. E eu comecei a achar aquilo estranho. Aí toda vez que no dia de eu sair pra faculdade, as pessoas perguntavam assim, vamos pro culto? Aí eu, muito boba, né? Normal, acho que não é boba, mas eu acho normal. Eu respondia, não, hoje eu tenho faculdade. Gente, eu começava a passar mal, mas mal, sabe? Até que um dia eu tava ensinando antes, uma pessoa, amiga, me mandou mensagem, eu estava ensinando a minha filha no colégio, ao devido colégio. Aí eu comecei a sentir muita falta de ar, muita falta de ar, muita falta de ar, muita falta. Assim, e do nada, eu estava super bem. E o que aconteceu? Minha filha de 8 anos falou, mãe, só foi essa pessoa falar que você tá passando mal, você já reparou? Você acabou de falar pra ela. Aí eu falei assim, filha, pior que é verdade. A pessoa, se é minha amiga, não sabe que eu estudo, não sabe os dias que eu vou. Pra que toda hora, toda vez que eu vou pra faculdade, ela pergunta se eu vou, vamos pro culto. E aquilo dali o Senhor falou comigo, espírito de inveja. Sabe? Por quê? Porque elas viam a minha luta, viam a minha dificuldade, mas não, elas não fazem, elas não estudam, nenhuma delas estudam, nenhuma. E eu na minha luta, e aquilo dali pra elas soou como diferente, porque elas riam quando saía, elas ficavam rindo, deboche de mim. Aí eu tava arrumada, falava, nossa, tá tão bonita, tá toda metida agora, porque vai pra faculdade. Só que eu achava que era brincadeira. E aquilo da minha filha, elas falavam, mãe, não é brincadeira. Não é brincadeira, elas não gostam de você. Elas debocham da senhora, eu vejo no olhar delas, os olhares delas com inveja. E eu, gente, eu não percebia, sabe? Eu não percebia, eu era muito burra, gente, muito inocente. Aí eu comecei a analisar, eu falei, tá, aí eu comecei a fazer o quê? Fechar as brechas, não falar mais nada. Quando elas falavam assim, ai amiga, vamos pro culto, vamos sair hoje. Se era o dia da faculdade, eu falava assim, oi, tudo bem, calma aí, só um minutinho. E não respondia. Fica quieta. Aí comecei a cortar, comecei a bloquear. A verdade é essa, eu bloqueei o status, bloqueei tudo quanto é rede, pra não ver nada que eu falei, não postava mais nada da faculdade. E se eu postasse alguma coisa, eu bloqueava elas pra não ver. Todas, né? Não são todas. Então, a minha vida começou a andar. Por quê? Porque eu fechei os acessos. Gente, a inveja é terrível, é pior do que outra situação que você não sabe o que quero dizer, né? Então, eu não tô dando preconceito com nada, mas é verdade, as pessoas têm inveja de pouca coisa. Eu falo, gente, eu tô conquistando agora, graças a Deus. Em vez de ela ser minhas amigas, ficar super feliz, me apoiar, e aí? Nada, elas riam da minha cara. E eu não percebi. Só fui perceber com as minhas filhas me alertando. Então a dica é, bloqueia todo mundo, gata. Ô princesa, acabou. Elas não vão ver mais nada. Como soubesse, já está até formada. Ou já conseguiu comprar algo. Então nunca anunciar aquilo antes. Porque o meu mal era esse. Como elas eram minha amiga, eu estava tão feliz, eu contava tudo para elas. Mas eu comecei a perceber que elas não contavam para mim. Entendeu? E depois, na roda dos amigos, quando tinha alguma coisa, para todo mundo se reunir, uma ficava declarando amor pela outra. E ninguém declarava amor por mim. E aquilo daí começou a me incomodar. Eu falei, gente, mas eu trato todo mundo bem. Recebo todo mundo bem. Quando eu tô lá pra orar, eu tô lá. Quando é pra ajudar, eu tô lá. Quando é pra pintar cabelo, eu tô lá. Quando é pra pegar não sei o que, eu tô lá. Tudo é ter eu. Oração, tudo, eu. Um monte, qualquer coisa. De igreja, qualquer outras coisas. Tanto de igreja quanto do secular. Tava eu lá. Mas na hora da reunião, quando todo mundo tava junto, cada uma elogiava só uma. E uma que falava assim, não respondia nada. Aí eu comecei a pensar, cara, eu que falo bastante, então eu falo demais, ou elas que não entendem, ou eu que estou no ambiente errado. Porque eu falava e me respondia, eu sou mais assim, falar bastante, a pessoa ficava igual um burro. E ela é elogiada no grupo de todo mundo. Por quê? Eu acho que ela era mais centrada, né? Eu era maluca, então. Então eu comecei a falar, cara, esse ambiente não serve pra mim, não. Não serve. Porque eu só tô no ambiente errado. Eu acredito nas pessoas, boto fé nas pessoas, elogio as pessoas e só tomo na cara. Aí a hora que eu fiz, cancelei todas elas. Todas. Tá em casa? Não. Tá onde? Não sei. Calma rapidinho que eu vou ver o negócio aqui. Daqui a pouco eu falo. Acabou. Agora eu tenho paz. Por quê? Porque eu fechei os acessos. Então faça isso. Pra tua vida andar,
fecha os acessos, filha. Não fala nada. O pessoal só quer sua energia, não quer nada de bom sobre você. Só quer saber o que eles querem. Eles nunca querem ver você melhor do que eles. A verdade é essa. Entendeu? Então, fecha os acessos. Acabou. Não tem mais. E a nossa vida vai andar. Em nome de Jesus. Desse jeito a vida anda. Agora, se fala muito, filha, esquece. Cai fora.